Amém? 1 Coríntios 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, chamados aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Isso quer dizer o quê? Jovens, uma vez que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, que vocês renunciaram às coisas do mundo, que vocês renunciaram ao pecado da carne, a palavra diz que nós somos santificados em Jesus Cristo. Mas para por aí isso? Não. Nós somos santificados, obrigada, irmã. Somos santificados e chamados a serem santos. Então nós estamos sendo chamados a serem santos constantemente. Constantemente estamos chamados a serem santos. A palavra de Deus diz assim: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Sede santo. Mas nós não vamos ser santos só aqui, que os irmãos estão nos vendo, não. Nós não vamos ser santos onde eu sei que tem uma pessoa que me conhece, não. Porque a santificação, ela passa pelo caráter. E o caráter é aquele iceberg, aquela pontinha que aparece. A gente fala assim: ai, a pessoa é bonita, é isso, é aquilo. Mas o nosso caráter é aquilo que não aparece, é aquilo que não está emergindo, é aquilo onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou fazer a diferença. Você quer ver uma coisa muito bonita que tem na Bíblia, que fez a diferença? Aquela menina que foi escrava na casa de Naamã. Ela foi pega para ser escrava, mas Naamã era leproso, e ela disse: se o meu Senhor soubesse que em Israel há profeta, ele iria lá e ficaria curado. Ela era escrava, mas ela era livre. Eles fizeram ela escrava, mas ela era livre, e ela proclamou dentro da casa de Naamã quem era o Deus dela. Então, sede santo, a sua maneira de vestir, a sua postura, o seu caminhar, o seu falar, aonde não tem ninguém que te conheça. Por aqui passou um jovem de Deus, por aqui passou uma jovem de Deus. Vai fazer a diferença. Amém? Amém? Então nós somos santificados. A primeira coisa desse versículo: nós somos santificados e somos convocados a serem santos. Então vamos abrir nossas Bíblias nós estamos aqui em 1 Coríntios, né? Nós vamos ficar em 1 Coríntios mesmo ainda. Vamos lá no capítulo 6, versículo 11. Versículo 11. Amém? A gente está indo devagar, porque eu estou vendo algumas pessoas anotarem, né? Diz assim: tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós fomos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor. Então vocês dão conta de quanta coisa nós recebemos quando nós
Jesus, porque a gente vem com o fardo. O fardo da tristeza, da decepção, da frustração, do pecado. Dificilmente alguém vem para Jesus numa boa. Vem porque está arrebentado. Vem porque eu estou ferido, eu estou magoada, minha autoestima está baixa. Deus coloca um outro servo dele que já passou por aquela situação e traz a gente. Não é assim? Geralmente é assim. E quando a gente vem com esse fardo pesado, que Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e ele troca isso com a gente, então ele nos justifica, ele nos lava com o sangue dele, e ele ainda nos enche com o Espírito dele. Gente, isso é muito sério. Isso é sério, por quê? Porque aquilo que Deus derrama dele sobre as nossas vidas é santo. É santo. E o santo, ele não mistura com o profano. As coisas do mundo é do mundo, as coisas de Deus é de Deus. Irmãos, nós precisamos entender isto. E nós precisamos ter discernimento disto. Porque essa santificação, ela vem em todas as áreas da nossa vida. Aí vem o dia da ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: examina, pois, o homem a ti mesmo, para que coma e beba do corpo e do sangue do Senhor. Aí nós estamos esperando Jesus voltar para julgar a igreja. Mas a igreja já está sendo julgada pela palavra. Examina você a você mesma, se você pode tocar no corpo e no sangue do Senhor. Porque ele disse assim: se você bate, ele bate na tua porta, se você abrir, você vai cear dele. Ele diz: você de mim ceará, você come do meu corpo e você bebe do meu sangue, e eu cearei contigo. Eu sento com você à mesa, eu ceio com você, mas você ceia de mim. Vocês estão entendendo? Vocês comem do corpo do Senhor e vocês bebem do corpo do Senhor. E depois vem o julgamento. Examine-te a vós mesmo, para que coma e beba, se vocês têm condições de fazer isto. Porque se não tiver, a palavra diz: por isso entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, muitos que morrem, porque toca no corpo e no sangue do Senhor indignamente. Estão entendendo? Estou pegando pesado, pastor? Se tiver, pode falar. Porque essa semana, quando eu terminei de dar aula, porque eu sou professora no nosso seminário lá e a faculdade, que eu fiz a avaliação, o pessoal falou assim para mim: ainda bem que só terminou com a matéria. Porque Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém, não é? Não é? Pode errar, mas eu ensinei. Então vamos ver 2 Coríntios 5:17. Segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17. Amém? Estamos pertinho, acho que todos já acharam, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você tem que lutar para ser nova criatura, tá? Se você tem um espírito de ira, você vai falar para você ouvir: eu não preciso disso, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não tenho domínio próprio, eu não preciso disso. Você precisa disso para chamar atenção? Precisa? Se você não precisa, fala para você ouvir: eu não preciso disso. Isso. A raiva, o ressentimento, a amargura, sentimento de vingança, diz para você ouvir: eu não preciso disso. Não preciso disso. Isso. Sabe por quê? Se nós somos nova criatura, nós não precisamos de lixo do mundo, não. Tá? Não precisamos de lixo do
Ninguém é santo, mas nós estamos lutando para sermos. Estamos caminhando para sermos. E quando o lixo vem dentro de mim, eu logo percebo e falo para mim: Carmen, presta atenção. Precisa disso não, você não precisa disso não. Você não precisa disso. E quando alguém me ataca, eu digo: eu escuto. Eu sou humana, às vezes vem a raiva, né? Uma vontade de reivindicar. Eu aquieto, depois eu falo para a pessoa: esse conteúdo é teu, não é meu não. Não é meu. Porque as pessoas projetam na gente isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Que todo ferido fere. Vocês estão entendendo? Todo ferido fere. Quando vocês entenderem a dimensão disso aí, que todo ferido fere, e a pessoa vem te ferir, você não precisa receber isto para você e não precisa ferir mais ele. Quando a coisa quietar, você chama a pessoa e fala: olha, aquele conteúdo não é meu não, vê de quem é aquele conteúdo, mas não é meu. Estão entendendo? O que vocês não entenderem, gente, pode perguntar. Se eu souber, eu ensino. Se eu não souber, eu vou falar para vocês. Vou ver o que é e mandar a resposta. Amém? Não sou dona da verdade, né? Vamos ver Tessalonicenses 3:13. Tessalonicenses 3:13. 1 Tessalonicenses 3:13. Na minha Bíblia é mais ou menos na página 1562. Depois de Colossenses, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Colossenses. Acharam? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. O que tem isso a ver com o que eu estou falando? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Eu adulterei, eu prostituí, eu menti, eu roubei. Eu aceitei Jesus, eu joguei para trás. Tá? Então agora, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, eu vou lutar para ter uma vida de santidade, e Deus, Ele vai me isentar dessa culpa, daquilo que eu fiz. Só que aquilo que eu fiz eu não faço mais. Eu não vou repetir mais isso. Por quê? Porque eu não tenho necessidade mais de fazer isso. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É uma caminhada suas. Vocês estão jovens. Eu aceitei Jesus numa EBF. Hoje não tem mais EBF, né? É Escola Bíblica de Férias. Eu tinha 7 anos. Eu aceitei Jesus na igreja presbiteriana, em Guiratinga, uma cidade pequena, para frente de Rondonópolis. Mas Jesus foi suficiente para mim. Aí, meus filhos falam para mim: mãe, mas você não dançou, você não foi na boate, você não fez isso, você não fez aquilo. Eu falei: meu filho, gente, eu sou psicóloga clínica. Meu consultório está cheio dos jovens que andam na boate arrebentados, machucados, feridos na alma, feridos no corpo mesmo, porque o melhor amigo deu uma facada, entende? Porque o melhor amigo roubou a namorada dele. Falei: não, meu filho, Jesus foi suficiente para mim, Jesus me poupou disso. Primeiro que naquela época não tinha essas igrejas que temos hoje, como vocês aqui ministrando para os jovens. Primeiro que não tinha. Segundo, que a gente nem ouvia falar em psicólogo. Então, se eu
Entende? Então Jesus me poupou, porque ele sabia que eu não tinha condições para um tratamento e nem entendimento que tinha tratamento. E depois com a pobreza que eu tinha, a miséria que eu vivia, só Jesus para me tirar de lá. Então Jesus me poupou. Filho, a mãe não precisou nada disso. Jesus foi suficiente na minha vida. Não reclamo não ter passado de lá. Por lá, vejo a glória de Deus na minha vida. E eu quero falar para vocês, jovens, vocês não precisam de estarem lá para serem felizes. Porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no meio dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus é suficiente para todos nós aqui. Amém? Não precisamos estar, irmãos, tá? Em bares, enchendo a cara ou gritando lá, fazendo não sei o que, para nos alegrarmos. Porque é um momento de alegria e depois é uma decepção pro resto da vida. Posso até ir no bar, posso até ir. Se Jesus mandar eu ir lá levar uma palavra. Né? Esses dias eu estava ministrando numa igreja à noite, por lado do Piratininga. Presta atenção, por lado do Piratininga. Eu moro perto do shopping. Aí terminou, teve um jantar, eu fiquei por ali, era 11 e pouco, uma pessoa me ligou. Mas Carmen, a senhora pode vir aqui nos ajudar? Aonde? Pega esse fundão aqui para lá para dentro. Olha onde eu estava para vir. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Um pastor que está aqui em possesso. Um pastor que está em possesso? Como assim? Não, ele estava num bar bebendo todos. Eu falei, então ele foi procurar. Eu falei, olha aí por ele. Deu uma direção, eu falei, olha aí, manda ele tomar vergonha e posicionar com Deus. Manda tomar vergonha. Isso é lugar de pastor tá tomando pinga? É lugar de pastor tá? Mancada, ele está chapado. Falei, filho, eu não vou não. E você está fazendo o que aí? Ah, mas eu vim com ele, ele bebeu, eu também bebi. Gente, não faz tempo não, foi esses dias. Eu falei para ele, mas isso é lugar de servo de Deus, está? Olha o que ele falou pro demônio. Ô cara, o outro tá, ô cara, pega leve, ele é servo de Deus. O demônio falou, se ele fosse servo de Deus, não estava aqui. Falou para ele, falou na boca do outro. Se ele fosse servo de Deus, ele não estava aqui. Então cuidado com os títulos, tá? Não é porque você é missionário, é pastor, eu canto na igreja. Se você não tiver em santidade, Satanás, ele vem. Sabe por quê, irmãos? Você já viu criança jogar pedra em uma árvore que não tem fruto para derrubar? Quem está lá no mundo está no comando dele. Ele vai investir em nós. Ele vai investir na igreja. Ele vai investir no povo de Deus. E a Bíblia está aí para ser estudada. Não é só para ler, não, é para ser estudada. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Pô, cara, mas você não é meu amigo? Sou, mas não convém que eu vou lá. Eu tenho 3 filhos, homens. Mas novo falou assim para mim, eu vou me embora para Florianópolis. Falei, filho, o que te falta aqui? Não, eu vou me embora para Florianópolis, os irmãos tudo formando. Mãe, me abençoa, me abençoa. Com a mala pronta, gente, desse jeito, com a mala pronta. Ajoelhou na minha frente, mãe, me abençoa. Eu falei, estou te abençoando, meu filho, você vai em nome de Jesus. Fiquei orando. Na torre de vigília. Quando de noite o telefone toca. Eu olhei assim e falei, não vou atender. Tocou a segunda vez, não vou atender. Tocou a terceira vez, não atendo. Tocou o telefone do pai. O pai atendeu. Pai, eu estava na faculdade, chamei um amigo lá da faculdade e falei, cara, vamos aí para uma balada. E chorando, eu falei, ah Jesus, o que aconteceu nessa balada, né? O meu amigo falou assim, eu vou passar
aqui, eu vou na balada com você. O amigo dele passou lá, pôs ele dentro do carro, era da Sara Nossa Terra, falou: a Estela, a cantora Estela, está lançando um CD lá na minha igreja, você vai para a minha balada que é melhor, lá que é teu lugar. Levou ele lá para a igreja dele, lá na Sara Nossa Terra, lá em Florianópolis. Chegou lá e ele falava assim: pai, eu estou com vergonha, está lotada a igreja, o pastor prega e olha para mim, eu abaixo a cabeça. O pastor prega e olha para mim, eu abaixo a cabeça. Aí o pai falou assim: fala aqui com sua mãe, porque mãe tem que dar conta de tudo, né? É, mãe tem que dar conta de tudo, faz as coisas erradas e mãe tem que dar conta de tudo. Mãe, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei: não, meu filho, o pastor está pregando, olha para todo mundo. Não, olha para todo mundo não, ele olha fixo em mim. E eu só comigo, mas tua obra, Jesus. Aí deu um intervalo, igual deu aqui para vocês, deu um intervalo, foram lá, lancharam, voltou, aí o pastor mirou ele. Mirou ele, começou a pregar, desceu do púlpito e foi lá e falou: eu trouxe você para este lugar, para falar contigo neste lugar, porque aqui não tem papai nem mamãe para você falar que mandou falar com você, porque eu te conheço, eu que trouxe você aqui para falar contigo. Não te chamei para estar em bares, não, te chamei para uma vida de santificação. E ele chorava, e o pastor levantava ele pelo Espírito de Deus e falava: põe-te em pé que falarei contigo em pé. Põe-te em pé, porque falarei contigo em pé. E ele chorava e sentava, e o Senhor levantava ele: levanta e põe-te em pé, porque você é da família de profetas, e eu não chamei você para teimar. Ficou pianinho lá dentro. Ah, Jesus falou isso para mim. Eu falei: glória a Deus, não falei nada. Mamãe não pode falar nada. Tudo é com mamãe, mas mamãe não pode falar nada, sabe? Mas Jesus falou lá na frente de todo mundo, acabou. E daí? Falei: filho, briga com o Espírito Santo agora. Eu acho que ele foi lá falar para o pastor como que é a situação, né? Porque se você não quiser ouvir teu pai, tua mãe, o teu pastor aqui, Deus tem um plano na tua vida, porque vocês experimentaram as coisas de Deus. Deus vai te pegar em qualquer outro lugar e vai te expor, porque você veio, nem que for pela dor, você veio. Está me entendendo? Hebreus 12, 14 e 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém no pecado, na mentira, no roubo, na prostituição, porque está dentro de igreja, vai ver a Deus sem santificação, não. Atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Atendendo diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O que isso quer dizer na nossa vida, irmãos? A fofoca, a contenda, o
o tititi, o leva e traz, fulano disse isso no meio. Mas os grupinhos que ficam leva e traz, de repente um está fora. Está fora da graça de Deus. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. Tanto Deus vai cobrar de quem saiu quanto de quem provocou esta situação. Então nós temos que tomar os cuidados, tá? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, e por meio delas muitos sejam contaminados. Porque a raiz de amargura é uma maldição tão grande que parece aquelas plantas que dá rasteira. Quando você menos espera, ela já contaminou metade do grupo e destrói todo um grupo. Quantas pessoas, quantos lares destruídos pela raiz de amargura. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, para nós não provocarmos isto no outro. Nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos voltar, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Amém? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Entenderam isto? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifica o vosso espírito, que tem a comunhão com Deus, tá? A nossa comunhão com Deus é através do Espírito. Santifica a vossa alma, que é a nossa vontade volitiva, tá? A vontade nossa, os desejos nossos passa pela alma, tá? Eu vejo uma bolsa bonita, um sapato bonito, eu tenho desejo de comprá-lo, passa pela minha alma, tá? A vontade do sexo, a vontade do vício passa pela minha alma, e o Senhor santifica a nossa alma, e assim também o nosso corpo. Entenderam? Então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, a vossa alma, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, tá? Então, irmãos, a minha vontade é de vestir uma roupa escandalosa para chamar a atenção, mas eu tenho necessidade disso. Uma vez que eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro,